Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque. Hoje eu converso com o professor Cláudio Leonetti. Bom, agora vamos falar sobre a sua vida política, né? Você foi candidato a prefeito ano passado, 2020. Sim. Só que você entrou na vida pública há mais tempo, né? Sim, sim. Como é que começou isso? Eu sempre tive vontade de participar, Rodrigo, sabe? De conhecer como é que funcionava. E aí, né, eu tive a oportunidade de ser candidato a vereador. 2012. 2012. Pelo PRB, né? PRB, exatamente. Mas quem que procurou? Foi você que procurou o partido? Eu mesmo que procurei, e aí apareceu, esse partido estava vindo na época para cá, e apareceu essa oportunidade, e falei, eu vou participar, né? Você ajudou no quociente eleitoral para eleger o pastor Rogério Timóteo, né? Que ele foi eleito em 2012. Exatamente. Assim, eu sempre gostei dessa parte de liderança, Rodrigo, sabe? E, por exemplo, eu fui instrutor de fanfarras aqui de Jacareí, né? Instruí a Escola João Feliciano, Verdinho, Lamartine, participei também da fanfarra do Tito Máximo, toquei na fanfarra municipal de Jacareí, então eu gostava dessas movimentações. Eu morei no Parque Santo Antônio e lá nós tivemos uma eleição muito forte de Sociedade Amigos de Bairros, né? Eu e o falecido Pedro Zanoni, ele era o candidato a presidente, eu a vice, né? E aí, nossa, foi uma eleição bastante agitada, bastante movimentada, com mais duas chapas. Enfim, nós ganhamos, né? Fizemos um trabalho lá que foi bacana também no Parque Santo Antônio. Então, eu sempre tive essa iniciativa, vontade de participar. Aí eu falei, eu vou participar, eu quero conhecer como funciona. E participei, não pude fazer uma campanha tão grande, porque em paralelo eu acabei tendo que ajudar um amigo lá em São José dos Campos, lá com uma empresa, e tomou meu tempo todo que seria de campanha. Mas eu continuei lecionando à noite, na antiga FAETEC, uma faculdade que era do grupo do Instituto Teresa Porto Marques. Mas enfim, depois em 2016 apareceu a oportunidade de eu estar ajudando o Maurício Raca na composição do plano de governo. Ainda você estava no PRB? Eu estava no PRB, exatamente. Não, Rodrigo, desculpa. Eu estava no PSDB. Meu Deus, você teve que sair. Então, eu fui para o PSDB, eu fui vice-presidente do PSDB, fui presidente da comissão de ética do PSDB, e aí, com o Maurício tinha saído, ele também pertencia ao PSDB, e eu acabei saindo junto com ele. E com isso eu acabei ajudando ele na elaboração do plano, e ele validando tudo, fizemos um bom plano de governo, ele validou direitinho, e nisso surgiu a oportunidade, ele fez uma pesquisa, e aí ele identificou o meu nome como um nome bom para participar como vice dele. Mas aí o Maurício Raca saiu pelo DEM, né? Saiu pelo DEM. Eu nessa ocasião, eu era ainda PRB. Era PRB. Por isso que eu acabei sendo vice, foi uma junção, né? E o Rogério Timóteo era o presidente na época. Então fizemos essa junção, eu participei e, né, infelizmente a gente, né, não ganhou, né? Mas aí você pôde participar mais da campanha, ao contrário de 2012, né? Sim, pude participar mais, pude ajudá-lo, mas a minha ajuda era mais assim, né, intelectual em relação a plano, a uma estratégia aqui, uma estratégia ali, mas o meu convite surgiu assim basicamente um mês e pouco antes, né, da eleição. Então também tivemos pouco tempo de participação. E aí, Rodrigo, eu continuei e as coisas foram acontecendo e eu queria ser candidato a prefeito. Queria experimentar como é que era ser candidato a prefeito. Queria conhecer todas as etapas de um candidato a prefeito. E aí eu falei, eu vou tentar, né, o máximo. Você ficou filiado alguns meses no Novo? Exatamente. Mas aí o Novo não conseguiu fazer a
Ele, na verdade, eu ia participar, eu fui convidado por integrantes do Novo a participar de um processo seletivo, né? O Novo faz um processo seletivo. E aí a ideia é que eu participasse do processo, né? Então, tudo bem, a gente ia participar, só que veio, né, em setembro mais ou menos, veio aí a orientação de que o Novo não iria, né, ter diretório, não ia formalizar aqui em Jacareí. Aí veio aquele banho de água fria, eu desisti. Falei, bom, não é para ser, né? Deixa para lá, não é para ser agora, então deixa para uma próxima. E aí, em janeiro de 2020, a dona Mara, que é a presidente do PSDB, do PMB, ela me ligou e me convidando para participar do partido. Né, que ela foi convidada também, ela queria montar uma executiva, montar o partido em Jacareí e me convidou. Você já conhecia a Dona Mara? Conhecia já a Dona Mara, né? Nós já tínhamos feito alguns trabalhos juntos, de ajuda. A Dona Mara é uma pessoa que é muito conhecida, né, na periferia, ela ajuda muito as pessoas carentes, bairros carentes, então ela tem um trabalho já de 30 anos que ela realiza. E eu, né, aceitei. E nisso, né, com tudo acontecendo bem rapidamente, acabaram me convidando para ser o candidato a prefeito. Resolveram lançar o candidato a prefeito e eu fui o nome que eles escolheram. Né? Rodrigo, eu sempre coloco as coisas nas mãos de Deus, né, e eu deixei as coisas acontecerem. Eu aceitei o convite, sabia do que me esperava, né? E comecei a partir dali trabalhar focado. Tínhamos pouco tempo, né? Uma pandemia aí já iniciada, né? Nós nunca que imaginávamos que fosse chegar ao ponto que está hoje, mas enfim, a coisa aconteceu. Tivemos muita dificuldade, né, para poder trazer os candidatos, os pré-candidatos a vereadores. Então, assim, foi muito difícil. Foi uma campanha muito difícil, atípica. Mas daí até quando foi lançada a sua candidatura, muitas pessoas comentaram, mas é o Partido da Mulher Brasileira e o candidato a prefeito é um homem. Como é que você lidou com isso? Você já sabia que iam te perguntar isso, né? Sim. Me fizeram muitas vezes essa pergunta, né? Muitas vezes. E assim, o Partido da Mulher Brasileira, o PMB, ele nasceu justamente por uma mulher, né, uma maranhense chamada Suede, e a ideia era justamente dar mais abertura para a mulher, para que a mulher pudesse, né, tanto na política quanto em outras áreas também, ela ter um pouco mais de abertura, de conhecimento, né? Então, o Partido da Mulher nasceu com esse objetivo, quer dizer, de igualdade. Não era só para ser um partido só exclusivo para filiação de mulheres. Não. Era um partido que queria colocar um holofote ali, uma lupa para escancarar os problemas que as mulheres enfrentam e poder trabalhar um pouco Exatamente. nisso. É para poder, sabe, incentivar a igualdade. Não que incentive o feminismo, não é isso. Mas a igualdade, né? Se você vê, Rodrigo... Hoje, na legislação, por exemplo, nós temos que ter aí 6 mulheres para 14 homens na chapa. Então já começa por aí a diferença, né? Então, assim, a ideia era essa e nós seguimos com essa proposta, né? A dona Mara acabou se tornando a minha vice e fez todo sentido porque ela é presidente do partido e como vice representando a mulher, né? E a gente seguiu aí um caminho, fizemos o nosso melhor, né? Devido às circunstâncias, nós tivemos aí uma série de problemas, né, para enfrentar, mas tentamos fazer a nossa campanha, uma campanha tranquila, uma campanha sem ofensas, uma campanha mostrando o nosso plano de governo, mostrando o que daria para ser feito, sabe? Fizemos um trabalho grande aí nas mídias sociais e tudo isso, Rodrigo, com a ajuda da população, dos amigos. Nós não tínhamos dinheiro, o partido não tinha, né, verba nenhuma. A pandemia restringiu muita coisa, né? Muita coisa, dificultou de todo jeito, né? A gente correndo risco, né? Porque
né? As pessoas querem abraçar a gente, elas querem conversar, elas querem que a gente pare e a gente não conseguia. Então, nós tivemos, né, bastante problemas em relação a isso. Os candidatos a vereador, eu cheguei a ter 30 pré-candidatos. E aí, o que ficou comigo foram somente 12, porque eles ficaram com medo, né? Então tiveram problema, as pessoas adoeceram. Eu tive 2 pré-candidatos que adquiriram Covid. Então, assim, né, o que fazer? Tentamos ao máximo, acho que nós fizemos o máximo. Nós não se coligamos a ninguém, então a gente não teve, né, uma junção forte. Então, dentro daquilo que a gente conseguiu, eu acho até que foi uma vitória. Porque hoje, Rodrigo, eu saio nas ruas, eu ando de cabeça erguida, eu não tenho problemas com ninguém, cumprimento todos os outros, né, candidatos e, assim, não teve ofensas, foi uma campanha limpa, né? E eu me considero um vitorioso aí. Né? As pessoas falam assim, não vai desistir, hein? Segue de novo, você é a nova geração de políticos. Enfim, Rodrigo, né, como eu deixo nas mãos de Deus, então vamos lá, vamos deixar as coisas acontecerem. Foi além da pandemia, né, além dessa restrição a praticamente tudo, foi uma campanha que Jacareí teve 11 candidatos a prefeito. 11. Foi a eleição na história da cidade que mais teve candidatos. Sim. Você acabou ficando em 10º lugar com 1.054 votos. Isso. Quer dizer, além de tudo isso, teve que lidar com muitos candidatos. E às vezes as pessoas não sabiam o nome de todos, sabiam 2, 3 candidatos, né? Não deu para a gente poder chegar em todos os lugares. A mídia, o que eu aprendi com tudo isso, Rodrigo? A mídia, hoje ela está aí, né, cada vez mais forte. Mas ainda não foi o suficiente para a gente entrar lá na casa lá da Dona Maria, lá no bairro tal. Não conseguimos chegar nisso. Né? E com todo o impedimento, com todas as dificuldades, a gente não ficou tão conhecido assim. Por mais que eu tivesse participado, eu não pude participar do debate, por exemplo, em algumas emissoras aí. Por quê? Porque não tinha uma representatividade federal, né? Não tinha lá os 5 deputados federais. Então, perdi também exposição. Então, acho que dentro de tudo que aconteceu, ainda... O saldo foi positivo. Exatamente. Mas daqui para frente, você pretende continuar no PMB? Para 2024, você já está começando uma conversa com os filiados do PMB de Jacareí ou com o diretório estadual? Como é que está vendo isso? Rodrigo, a gente, né, depois que terminou a eleição, a gente faz uma avaliação, né, de tudo que aconteceu. Assim, eu continuo filiado no PMB e nós não temos ainda a certeza das coisas, né? A ideia é a gente fortalecer o PMB, essa é a ideia. Mas não temos ainda a certeza como é que serão os rumos do PMB aqui em Jacareí, no Brasil. Então a gente aguarda ainda algumas coisas que talvez aconteçam, mas uma coisa é fato, Rodrigo. Eu tenho expectativa sim de me tornar novamente candidato, né? Só se as coisas não acontecerem conforme a gente espera. Mas eu acho que pelo menos mais uma vez, né? Num cenário melhor, normal, porque essa campanha foi totalmente atípica, né? Nos meios de comunicação, na forma de você, né, fazer o trabalho na rua, com os panfletos, pode, não pode, dúvida daqui, dúvida dali, pode no carro, pode o carro ter carro de som, não pode ter carro de som. Rodrigo, foi muito complicado, né? Mas enfim, então a ideia é essa e a gente vai seguir com esse objetivo. Para a gente encerrar a nossa conversa, né, depois você contou toda a sua trajetória aqui, pessoal, profissional, olhando para trás, do que hoje você sente mais saudade na sua vida? Olha, eu sinto saudade dessa época de quando eu tinha de 11 a 15 anos, que eu estudei na Escola João Feliciano. Essa fase, eu acho que todos que me ouvirem,
que forem dessa época, né, do túnel do tempo, eu tenho certeza que eles vão falar a mesma coisa, porque foi uma época assim muito boa da minha vida, né, em que a gente se divertiu muito, né, a gente não tinha dinheiro, não tinha condições, mas aquela simplicidade, né, aquele grupo de pessoas, foi um grupo assim muito bom que eu trago, né, até hoje na minha vida. Então, essa época foi a que eu mais sinto saudades, Rodrigo. Bom, Cláudio, eu quero agradecer sua vinda aqui na TV Câmara. Obrigado por ter aceitado essa entrevista e por ter aceitado esse nosso convite para contar um pouco a sua história aqui. Okay, eu que agradeço, né, o convite, né, fico muito agradecido de estar aqui, né, e estou disponível aí, quando precisar de mim, é só chamar que a gente aparece. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.